O casamento sempre foi visto como uma das maiores expressões de amor e compromisso entre duas pessoas. Para muitos, ele representa não apenas a união de duas almas, mas também o início de uma vida compartilhada repleta de sonhos, metas e felicidade. No entanto, por trás das aparências perfeitas e dos sorrisos em fotografias, nem sempre está tudo bem. Às vezes, as relações que parecem mais sólidas escondem segredos sombrios, e o que deveria ser um porto seguro pode se transformar no cenário de tragédias inimagináveis. Foi exatamente isso que aconteceu com Gail Katz Birenbaum, uma mulher cuja vida aparentemente ideal escondeu um destino cruel. O que começou como um romance promissor com uma homem que ela conheceu rapidamente se transformou em um pesadelo para Gail, culminando em sua misteriosa desaparição em julho de 1985. Para os familiares e amigos próximos, algo estava terrivelmente errado. Gail era uma pessoa amável, dedicada e cheia de vida, e sua ausência repentina deixou um vazio inexplicável. Sua família sabia que ela jamais teria abandonado seus entes queridos sem dar explicações, especialmente porque ela estava planejando deixar Robert definitivamente naquela época. Mas, sem provas concretas ou um corpo para confirmar suas suspeitas, a investigação inicial sobre seu desaparecimento foi arquivada, deixando suas perguntas sem resposta e sua dor sem justiça. Anos se passaram, e o caso permaneceu nas sombras, enquanto Robert continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele se tornou uma figura proeminente em sua profissão como cirurgião plástico, casou-se novamente e até foi celebrado como um herói local após salvar a vida de uma criança em um acidente. No entanto, para a família de Gail, a verdade nunca pôde ser ignorada. Eles sabiam, no fundo de seus corações, que algo terrível havia acontecido com ela. Mas a verdade tem uma maneira peculiar de vir à tona, mesmo quando parece impossível. Quase 2 décadas após o desaparecimento de Gail, novas pistas e avanços tecnológicos permitiram que os investigadores revissem o caso sob uma nova perspectiva. Pequenos detalhes antes negligenciados começaram a ganhar relevância, e o homem que parecia intocável finalmente teve que enfrentar as consequências de seus atos. O que se revelou foi uma história chocante de manipulação, violência e um crime tão friamente calculado que deixou marcas indeléveis em todos que acompanharam o caso. Gail Katz e Robert Birenbaum se conheceram no início da década de 1980, em um momento que parecia ser o início de uma história de amor perfeita. Gail, nascida em 1956 no Brooklyn, era uma jovem bonita e cheia de ambições, dedicando-se aos estudos de psicologia enquanto trabalhava em diversos empregos em Manhattan para pagar suas despesas. Robert, ou Bob, como era conhecido, era um cirurgião plástico em ascensão, filho de uma família de médicos renomados, e também um homem charmoso, inteligente e apaixonado por atividades como cozinhar, esquiar e pilotar aviões. Para a mãe de Gail, Sylvia, que sempre desejou ver sua filha casada com um médico bem-sucedido, Robert era praticamente um presente dos céus. Aos olhos da família de Gail, ele representava segurança, estabilidade e prestígio. Era impossível não se encantar com o estilo de vida glamouroso que ele oferecia. À primeira vista, os dois pareciam ter sido feitos um para o outro, e não demorou muito para que decidissem oficializar seu relacionamento, casando-se em 1982. No início, tudo parecia idílico. Eles se mudaram para um luxuoso apartamento no Upper East Side, em Manhattan, e aparentavam viver uma vida de sonho. Gail e Robert eram vistos como um casal exemplar, cercado por amigos e familiares que admiravam a conexão especial que compartilhavam. Eles frequentavam eventos sociais juntos, viajavam e desfrutavam de hobbies em comum, como esquiar e explorar novos lugares. Para muitos, parecia que Gail e Robert tinham encontrado verdadeiro amor, construindo uma vida repleta de felicidade e realizações mútuas. Robert também demonstrava ser um parceiro atencioso e carinhoso nos primeiros anos do relacionamento. Ele surpreendia Gail com gestos românticos, como preparar jantares especiais e planejar viagens inesquecíveis. Sua paixão por atividades ao ar livre e aventuras criava memórias únicas para o casal, reforçando ainda mais a ideia de que eles viviam uma relação perfeita. Durante esse período inicial, Gail sentia-se segura e amada, acreditando que havia encontrado o companheiro ideal para compartilhar seus sonhos e aspirações. No entanto, por trás dessa fachada perfeita, sinais preocupantes começaram a surgir rapidamente após o início do relacionamento. Logo nos primeiros meses, Robert começou a revelar traços controladores que passavam despercebidos pela família de Gail, mas que logo se tornaram evidentes para ela. Ele começou a interferir em aspectos triviais de sua vida, como o estilo de vestimenta e o círculo social. Robert criticava suas roupas,
sugerindo que ela deveria adotar um visual mais elegante e discreto, algo que fosse mais compatível com o status de uma futura esposa de médico. Ele também expressava desaprovação sobre as amizades de Gail, especialmente aquelas que considerava inadequadas ou problemáticas. Esses primeiros sinais de controle foram minimizados por Gail, que acreditava que Robert apenas queria o melhor para ela. À medida que o relacionamento avançava, os comportamentos controladores de Robert se intensificaram. Ele monitorava constantemente os movimentos de Gail, questionando-a sobre onde ela havia estado, com quem conversara e até mesmo o que havia feito durante o dia. Pequenas infrações, como chegar alguns minutos atrasada ou usar uma roupa que ele não aprovasse, desencadeavam reações desproporcionais de raiva. Em uma ocasião, durante um jantar em família, Robert demonstrou publicamente seu descontentamento ao forçar comida na boca de Gail porque ela havia pedido algo diferente do prato principal. Esse incidente deixou Alaine, a irmã de Gail, profundamente desconfortável, mas foi descartado por Gail como um simples momento de tensão. Gail, que sempre foi próxima de sua família, começou a expressar suas preocupações com relação ao comportamento controlador e violento de Robert. Certa vez, ela ligou desesperada para sua irmã, Alaine Katz, chorando muito, e relatou que Robert havia tentado afogá-la na banheira durante um acesso de fúria. Apesar do susto, Gail decidiu continuar no relacionamento, convencida de que seu amor poderia curar os problemas de Robert. Ela chegou a dizer à irmã: "Meu amor vai curá-lo, vai dar tudo certo." Infelizmente, esse incidente não foi isolado. Em outra ocasião, Gail foi estrangulada por Robert até perder a consciência após ele a flagrar fumando maconha na varanda de casa. Quando ela recuperou os sentidos, decidiu relatar o ocorrido à delegacia de polícia local. No entanto, frustrada, percebeu que nada seria feito. Robert negou veementemente as acusações, alegando que eles apenas estavam fumando um cigarro normal. Diante da falta de provas e da influência de Robert, o caso foi arquivado sem maiores consequências. Além disso, Gail buscou orientação do psiquiatra Dr. Michael Stone, que avaliou tanto ela quanto Robert após um incidente de violência doméstica. Preocupado com a segurança de Gail, o Dr. Stone escreveu uma carta advertindo-a sobre os riscos de permanecer casada com Robert. Na carta, ele alertava que sua vida poderia estar em perigo caso continuasse no relacionamento. Apesar dos avisos claros, Gail, movida pelo amor e pela esperança de mudar Robert, decidiu permanecer no casamento. No entanto, nada mudou e os abusos continuaram a escalar. Ela também escreveu uma carta para sua irmã, revelando seus medos mais profundos. "Sinto que Robert seria capaz de me matar." Gail confidenciou à irmã outros incidentes preocupantes, incluindo um em que Robert tentou afogar a gata de Gail na banheira e o incidente do estrangulamento. Após anos de abusos emocionais e físicos, Gail finalmente decidiu dar um basta naquele relacionamento. Ela planejava deixar Robert definitivamente, organizando-se para sair de casa e nunca mais voltar. Estava determinada a reconstruir sua vida longe do controle e da violência de Robert. No entanto, sabia que não seria fácil. Robert era controlador e manipulador, e Gail temia as consequências de sua decisão. Em 7 de julho de 1985, o desaparecimento de Gail Katz se tornou um evento misterioso e angustiante. O dia começou de maneira tensa no apartamento do casal, localizado no Upper East Side, em Manhattan. Gail havia tomado uma decisão importante. Ela deixaria Robert de vez. Ela já havia preparado o terreno, arranjando uma nova moradia e conversando sobre seus planos com sua irmã, Alaine. Na manhã desse dia, uma briga explosiva ocorreu, com Gail finalmente falando sobre seu desejo de se separar. Durante a discussão, ela confrontou Robert sobre sua infelicidade no casamento e a necessidade de liberdade. Robert, por sua vez, alegou que, após essa briga, Gail pegou uma mala e saiu do apartamento. Segundo ele, ela teria mencionado que iria ao Central Park para sair um pouco. Ele afirmou ter esperado por ela até aproximadamente 17h30, antes de decidir ir sozinho a uma festa de aniversário de seu sobrinho, em Montclair, Nova Jersey. Durante a festa, Robert comentou, de forma casual, que Gail não estava presente devido à discussão que haviam tido. Testemunhas relataram que ele parecia mais preocupado com sua própria aparência e com sua função de médico, do que com o paradeiro de sua esposa. Após a festa, Robert voltou para o apartamento de Manhattan, onde não encontrou Gail. Então, começou a fazer ligações, incluindo uma para os pais de Gail, perguntando se ela estava com eles. No dia seguinte,
8 de julho, por volta das 21 horas, Robert reportou oficialmente o desaparecimento de Gail à polícia. A investigação foi iniciada de imediato, com buscas e entrevistas com amigos, familiares e colegas, além de tentativas de localizar Gail em locais que ela costumava frequentar, como o Central Park. Contudo, a falta de evidências físicas ou testemunhas que pudessem ter visto Gail naquele dia dificultaram o progresso da investigação. O comportamento aparentemente indiferente de Robert também gerou desconfiança. Ele não demonstrava a urgência e preocupação esperadas de um marido cuja esposa desaparecera, e suas explicações inconsistentes só aumentavam as suspeitas. Em um momento, Robert sugeriu que Gail poderia estar fugindo de seus problemas, mencionando que ela sofria de problemas mentais e de uso de drogas. Porém, essas alegações foram prontamente descartadas pela família de Gail, que a conhecia bem e não via a possibilidade de que ela tivesse saído de forma voluntária. A família de Gail logo notou a ausência de itens essenciais, como carteira, chaves e cigarros de Gail, que estavam no apartamento, o que indicava que ela não havia partido por vontade própria. Sua mãe, Sylvia, e sua irmã, Alaine, começaram a pressionar Robert por respostas. No entanto, ele manteve a versão de que ela simplesmente saiu após a discussão e estava lidando com seus próprios problemas. Alaine também revelou à polícia a carta escrita por Gail, na qual ela expressava um profundo medo de Robert e afirmava: "Sinto que ele seria capaz de me matar." Essa carta foi um indício alarmante de que Gail vivia em constante ameaça de violência. A irmã também compartilhou que Gail estava planejando se separar de Robert e já havia encontrado um novo lugar para viver, o que dava a entender que o desaparecimento poderia ter sido uma reação de raiva ou vingança por parte de Robert. A polícia, ciente do histórico de violência doméstica, começou a olhar para Robert com suspeita, mas ainda faltavam provas suficientes para acusá-lo formalmente. As investigações continuaram sem grandes avanços nos primeiros meses, e a ausência de um corpo ou de sinais de luta no apartamento do casal fez com que o caso fosse arquivado como um desaparecimento inexplicado. O arquivamento foi um golpe devastador para a família de Gail, que não acreditava na possibilidade de ela ter simplesmente desaparecido sem deixar pistas. Entretanto, Alaine não desistiu e continuou pressionando as autoridades, persistindo na busca por respostas. Ela também procurou fazer sua própria investigação, questionando vizinhos e amigos de Gail em busca de qualquer informação relevante. No entanto, a dificuldade em obter novas evidências foi intensificada pelo status de Robert como um cirurgião respeitado e influente, o que dificultava ainda mais o processo. Em 1989, 4 anos após o desaparecimento de Gail, uma esperança surgiu. Um torso humano foi encontrado na praia de Staten Island, e as autoridades começaram a especular se poderia ser o corpo de Gail. Como a tecnologia de análise de DNA ainda não estava disponível na época, os investigadores recorreram a métodos menos precisos, como comparações de radiografias. Uma chapa de raio-x torácico de Gail, feita anos antes, foi usada para tentar fazer a identificação. A correspondência foi de cerca de 60%, o que, embora não conclusivo, foi o suficiente para que a família acreditasse que realmente era Gail. Eles realizaram um funeral simbólico. No entanto, anos depois, com o avanço da tecnologia de análise de DNA, exames revelaram que o torso não pertencia a Gail. Essa descoberta trouxe à tona uma nova onda de dor e frustração para a família, que continuou lutando por respostas sobre o paradeiro de Gail. Embora o caso de Gail tenha sido oficialmente considerado um desaparecimento inexplicado e arquivado, a busca por justiça nunca cessou. O processo de investigação passou por altos e baixos, mas a persistência da família, especialmente de Alaine, foi crucial para manter o caso vivo, até que, anos depois, eventos imprevistos trouxessem uma nova luz sobre o que realmente aconteceu com Gail, reacendendo novamente as esperanças e renovando o interesse em resolver o desaparecimento de Gail Katz. Nos anos 1990, o Departamento de Polícia de Nova York passou por um renascimento na investigação de casos arquivados, impulsionado pelos avanços tecnológicos, especialmente a análise de DNA, que revolucionou o campo forense. Em 1997, uma equipe de detetives revisitou crimes antigos não resolvidos, entre eles o desaparecimento de Gail Katz em 1985, um caso que havia permanecido um mistério por mais de uma década. O desaparecimento de Gail não havia deixado rastros, e na época a falta de evidências concretas impediu qualquer progresso. No entanto, com as novas tecnologias e um renovado interesse público por justiça em casos antigos, o caso de Gail foi reaberto.
A revisão do caso foi incentivada pela persistência da família Katz e pela percepção de que, embora o corpo de Gail nunca tivesse sido encontrado, havia indícios suficientes de que algo terrível havia ocorrido, particularmente envolvendo seu marido, Robert Bierenbaum. Os investigadores perceberam que o comportamento de Robert após o desaparecimento de Gail era altamente suspeito. Ele forneceu explicações inconsistentes, alegou que Gail tinha problemas com drogas e questões mentais, e demonstrou uma estranha falta de preocupação pública com o desaparecimento da esposa. Essas atitudes alimentaram a desconfiança dos novos detetives, que decidiram reentrevistar amigos, vizinhos e pessoas próximas ao casal, buscando detalhes que poderiam ter sido negligenciados na investigação original. Durante a investigação renovada, uma testemunha crucial emergiu: Stephanie Youngblood, uma ex-namorada de Robert, com quem ele começou a se relacionar em 1986, poucos meses após o desaparecimento de Gail. Stephanie relatou um incidente ocorrido em 1989, quando um torso humano foi encontrado na praia de Staten Island. A polícia portuária informou Robert sobre a descoberta e sugeriu que o torso poderia ser de Gail, com base em uma comparação de radiografias que indicava uma correspondência de cerca de 60%. Apesar dessa evidência, Robert reagiu de maneira perturbadora ao desligar o telefone, dizendo a Stephanie com uma segurança inquietante: "Duvido muito que aquele corpo seja realmente dela." A frieza e a falta de emoção de Robert, combinadas com sua aparente certeza de que o torso não pertencia a Gail, levantaram suspeitas sobre o que ele realmente sabia sobre o desaparecimento da esposa. Esse comportamento estranho reforçou a suspeita de que Robert tinha mais informações do que estava disposto a revelar. Além disso, Stephanie relatou que ele evitava falar sobre Gail, demonstrando um nervosismo incomum quando o assunto surgia, o que só intensificou a desconfiança dos investigadores. Essas novas evidências, somadas ao testemunho de Stephanie e ao comportamento suspeito de Robert ao longo dos anos, deram aos investigadores uma base sólida para prosseguir com a acusação. O caso, que por mais de 15 anos deixou a família de Gail sem respostas, agora tomava um rumo mais claro. A combinação de novas tecnologias, como a análise de DNA, e a dedicação dos detetives resultou em um avanço significativo nas investigações, reacendendo a esperança de que, finalmente, justiça seria feita e a verdade sobre o desaparecimento de Gail Katz seria revelada. Além disso, a investigação revelou uma pista crucial. Robert havia alugado um avião no aeroporto de Nova Jersey no mesmo dia em que Gail desapareceu, em 7 de julho de 1985. Mais alarmante ainda, ele havia adulterado os registros de voo para sugerir que o avião havia sido alugado um dia antes, levantando a possibilidade de que ele poderia ter usado a aeronave para descartar o corpo de Gail. Esta descoberta foi um ponto de virada nas investigações e solidificou a teoria de que Robert estava diretamente envolvido no desaparecimento de sua esposa. Com essas novas evidências, os investigadores finalmente conseguiram reunir material suficiente para montar um caso sólido contra Robert Bierenbaum. Em 1999, exatamente 15 anos após o desaparecimento de Gail, Robert foi preso sob acusação de homicídio. Durante o julgamento, que ocorreu no ano seguinte, a promotoria enfrentou o desafio de não ter o corpo de Gail ou evidências físicas diretas que incriminassem Robert. A estratégia foi construir o caso com base em evidências circunstanciais que, quando somadas, formavam uma narrativa coerente e incriminadora. A promotoria destacou o histórico de violência doméstica de Robert, incluindo relatos alarmantes de agressões anteriores contra Gail, como o estrangulamento até a inconsciência e a tentativa de afogar o gato dela. Além disso, o comportamento de Robert após o desaparecimento de Gail também chamou a atenção do júri. Ele seguiu com sua vida rapidamente, iniciando novos relacionamentos, se casando novamente e tendo uma filha com sua nova esposa, Jeanette Chalet, o que contrastava com o esperado de um marido preocupado com o paradeiro de sua esposa desaparecida. A defesa de Robert tentou argumentar que não havia provas concretas de que Gail estivesse morta e sugeriu que ela poderia ter desaparecido voluntariamente devido a problemas pessoais. No entanto, essa teoria não se sustentou diante das evidências e do histórico de Gail. Após um julgamento extenso, o júri chegou a um veredicto em 24 de outubro de 2000. Robert Bierenbaum foi considerado culpado de homicídio em segundo grau e condenado a uma pena de 20 anos à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Segundo a reconstrução do crime pela polícia, na manhã de 7 de julho de 1985, Gail Katz e Robert Bierenbaum tiveram uma discussão acalorada no apartamento que compartilhavam. Gail havia decidido deixar Robert definitivamente e estava se preparando para sair do relacionamento abusivo. Durante a discussão, Gail expressou sua intenção de divorciar-se, o que exacerbou a tensão entre os dois.
De acordo com a teoria da polícia, após a discussão intensificar-se, Robert, dominado por um acesso de raiva e sentindo-se ameaçado pela decisão de Gail, atacou-a dentro do apartamento. O ataque teria sido violento, com Robert usando suas mãos para estrangular Gail, talvez até a morte, ou a ponto de ela perder a consciência, em um ato impulsivo de fúria. Este ato de violência é sustentado por relatos anteriores de comportamento abusivo, incluindo um incidente onde Robert havia estrangulado Gail no passado. Após o ataque, Robert teria então usado suas habilidades como cirurgião para desmembrar o corpo de Gail, presumivelmente para facilitar a disposição do mesmo de forma que não fosse facilmente encontrada. Ele teria agido com a precisão de alguém familiarizado com a anatomia humana, cortando o corpo em partes que poderiam ser transportadas mais facilmente. No mesmo dia, à tarde, Robert foi ao aeroporto de Caldwell, em Nova Jersey, onde alugou um avião. Os registros de voo, que ele adulterou para mostrar uma data incorreta, indicam que ele saiu para voar por aproximadamente 2 horas, de 16h30 até 18h25. A teoria da polícia é que durante este voo, Robert sobrevoou o Oceano Atlântico, possivelmente entre Montauk Point, Nova York, e Cape May, Nova Jersey, áreas que oferecem vastas extensões de água onde um corpo poderia ser descartado sem ser facilmente detectado. A polícia acredita que ele abriu a porta do avião em voo, provavelmente usando uma manobra de stall onde a porta pode ser aberta sem que o vento a force a fechar, e jogou as partes do corpo de Gail para fora, permitindo que caíssem no oceano, onde seriam levadas pela correnteza ou afundadas, tornando-se praticamente impossíveis de serem encontradas. Esta reconstrução do crime é baseada em evidências circunstanciais como o aluguel do avião, a adulteração dos registros de voo, o histórico de violência de Robert e o comportamento dele após o desaparecimento de Gail. A ausência do corpo de Gail e a falta de outras evidências físicas deixaram a polícia dependente destas inferências para montar o cenário do crime. No entanto, essa teoria da polícia sobre o desaparecimento de Gail Katz ganhou uma confirmação inesperada décadas depois. Em 2020, durante uma audiência de liberdade condicional, Robert Bierenbaum, que havia sido condenado pelo homicídio de Gail em 2000, surpreendeu a todos com uma confissão tardia. Ele revelou que, após uma discussão acalorada com Gail naquele dia de 7 de julho de 1985, ele a atacou e a sufocou até a morte. Robert afirmou que não tinha a intenção de matá-la, mas a força com que apertou sua garganta foi suficiente para tirar-lhe a vida. Ele continuou sua confissão explicando que, depois do ataque, utilizou suas habilidades como cirurgião para desmembrar o corpo de Gail, confirmando as especulações da polícia. Robert admitiu que colocou os pedaços do corpo em uma mala, planejando uma disposição definitiva. Naquele mesmo dia, ele dirigiu até o aeroporto de Caldwell, em Nova Jersey, alugou um avião e alterou os registros de voo para mascarar suas ações. Durante o voo, ele sobrevoou o Oceano Atlântico, especificamente na área entre Montauk Point, Nova York, e Cape May, Nova Jersey, onde abriu a porta do avião em voo e jogou a mala contendo os restos de Gail para fora, deixando-os à mercê das águas profundas e das correntes oceânicas. Esta confissão de Robert não apenas validou a teoria policial construída com base em evidências circunstanciais, mas também trouxe uma conclusão trágica a um caso que havia permanecido mistério por tanto tempo. A confissão, embora tardia, forneceu à família de Gail uma confirmação da verdade sobre o destino de sua ente querida, e apesar de não trazer Gail de volta, ofereceu um sentido de encerramento e justiça que tinham sido negados por décadas. Com base nessa confissão, a família de Gail entrou com um novo processo contra Robert, agora incluindo acusações de tortura, cárcere privado, sequestro e ocultação de cadáver. Ele admitiu que, após sufocar Gail até a morte, usou suas habilidades cirúrgicas para desmembrar o corpo e descartá-lo no oceano. Esse nível de premeditação e crueldade intensificou a gravidade dos atos, levando os promotores a buscarem punições mais severas. Juristas envolvidos no caso afirmam que essas novas acusações podem resultar em prisão perpétua, apesar de Robert já ter cumprido 20 anos por homicídio em segundo grau. Robert acreditava que sua confissão o ajudaria a obter liberdade, pois pensava que já havia pago sua dívida com a justiça. No entanto, essas novas acusações inviabilizaram qualquer possibilidade de sua libertação, levando-o a enfrentar a possibilidade de nunca mais ser solto. Embora tenha confessado com a expectativa de liberdade, a nova onda de acusações impediu qualquer chance de condicional. O processo judicial relacionado a essas acusações ainda está em andamento, mas os promotores estão determinados a garantir que ele enfrente as consequências totais de seus atos. Para a família de Gail, essa nova fase é vista como uma oportunidade de buscar justiça plena. A confissão de Robert, além de admitir a culpa,
mostrou a extrema violência e frieza de seus atos, impossibilitando qualquer argumento de redução de pena. A confissão também teve um impacto emocional profundo na família de Gail. Embora o destino dela tenha sido revelado, ouvir os detalhes brutais do crime foi devastador. No entanto, eles encontram algum consolo no fato de que sua memória está sendo honrada por meio da Casa de Gail, uma organização sem fins lucrativos criada por sua irmã, que oferece abrigo e apoio financeiro a mulheres vítimas de violência doméstica, transformando a tragédia em uma força positiva.